Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 6 de janeiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 17 e depois de 23 a 25. Naquele tempo, ao saber que João Batista tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi viver em Cafarnaum, que está situada às margens do mar da Galiléia, na região de Zabulon e Naftali, para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Cafarnaum, que está na região de Zabulon e Naftali, caminho do mar, Galiléia dos pagãos. Os que viviam nas trevas, brilhou para eles uma grande luz. E aqueles que se encontravam nas sombras da morte, uma luz brilhou. Jesus então começou a partir de aí a anunciar: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo de vós. E ele percorria toda a Galiléia, em suas sinagogas, ensinando o evangelho do reino, convidando à conversão e também curando todas as enfermidades e doenças. Os epilépticos, os endemoniados, os paralíticos. E todos levavam a Jesus os seus enfermos, de tal modo que a sua fama cresceu e percorreu toda a Síria. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Decápole, de Jerusalém e da região do outro lado do Jordão e também do além-mar. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos caminhando sobre o tempo do Natal. O tempo do Natal vai ser encerrado com o batismo do Senhor, no próximo domingo. E todo este tempo é uma grande convocação para um retiro espiritual de renovação de vida, principalmente de renovação espiritual. Porque dia após dia em nossa caminhada nós podemos ir nos perdendo, nos desencaminhando. E assim ficamos ou descrentes ou também perplexos diante dos absurdos da vida. Por isso hoje na primeira leitura ainda tirado da primeira carta de São João, ele vai convidar a cada um de nós a permanecermos fiéis no caminho. E principalmente a permanecermos naqueles ensinamentos que nós recebemos, porque muitos surgirão do meio de nós para desviar a cada um do caminho, apresentando a si doutrinas e ideias de acordo com suas conveniências pessoais ou com seus interesses pessoais. E assim, o apóstolo vai convidar a mim e a você a tomarmos cuidado com os anticristos. Aqueles que negam a divindade de Jesus, aqueles que negam a humanidade de Jesus e aqueles também que desviam com novidades, conventos de novidades, a doutrina santa, da sã tradição. Porque nós cremos na igreja que é una, santa, católica e apostólica. E professamos esta fé. A tentação é sempre grande de nos desviarmos do caminho. O nosso evangelho de hoje vai completar talvez a ideia do evangelho de ontem, sobre a Epifania do Senhor. E esse evangelho sempre me chamou a atenção porque ele me ensinou muitas coisas com o passar do tempo. Ontem, por exemplo, aqueles magos que vinham do Oriente eram, segundo a lei e a religião de Israel, impuros, pagãos, cachorrinhos. E é justamente para eles que o Senhor manifestou um dos sinais mais sagrados desse tempo, que é a estrela que os conduzira até Belém. Essa estrela foi um sinal, e esse é o sinal de Deus personificado numa estrela, que impulsionou a vida desses homens a percorrer caminhos distantes para buscar aquilo que é fruto da sua fé. Coisa que não acontecera com o rei Herodes, que estava muito perto de Belém. Que não aconteceu também com os sacerdotes e os mestres da lei, que são homens da palavra, são intelectuais, são mestres, são pastores do povo, mas que não tinham discernimento do Espírito para perceber que Deus estava se manifestando. De modo que quando os reis
magos chegam a Jerusalém e perguntam: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Esta notícia não foi alegria nem para Herodes e nem para Jerusalém, que ficou sobressaltada, ficou preocupada. Não foi motivo de alegria. Eles conheciam a lei. Eles conheciam a profecia do profeta que dizia onde iria nascer o menino, o Messias. Mas eles foram incapazes de conhecer, de tomar sentido daquele sinal que alegrava e enchia o coração dos magos de alegria, a estrela de Belém. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. A manifestação de Deus não vem pela cultura livresca, nem tampouco pela tradição da família ou pela cultura dos nossos países cristãos, mas é uma manifestação, é uma epifania de Deus na vida da pessoa. E como é bonito quando percebemos que alguém que antes vivia uma vida distante, errada, perdida, e de repente o Senhor consegue se manifestar, e a isso nós chamamos de iniciação cristã. Porque às vezes podemos ficar anos e anos sentados em nossos bancos, cumprindo somente tradições, somente por cultura, somente por devoção, somente por um ato mágico, utilitarista, mas que o Senhor não se manifesta em nossa vida e assim não vamos percebendo as manifestações dele e os sinais que ele utiliza para se acercar a cada um de nós. Os magos tiveram essa sensibilidade, porque o Senhor manifestou-se a eles. E hoje a nossa oração também deve ser esta, para que o Senhor se manifeste a cada um de nós. O Evangelho nós encontramos Jesus, aquele que é a luz que veio brilhar na região de Zabulon e Naftali. Daquele que vai viver em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. Daquele que veio salvar, daquele que veio se manifestar e buscar o que estava perdido. Daquele que se alegra com um só pecador que se converte, do que com 99 que não necessitam de conversão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós temos o início da vida pública de Jesus, aquele menino nascido em Belém, aquele que é luz, aquele que veio trazer a paz ao mundo, aquele que é a alegria dos corações. É ele que hoje então começa a se manifestar depois da prisão de João. Ele se manifesta na Galileia dos pagãos, na cidade também que era considerada impura, na vida daqueles e daquelas que eram considerados como perdidos, porque a religião preconceituosa os excluíam. Mas foi ali que Jesus então iniciou sua vida pública, na Galileia dos pagãos, naqueles que viviam nas trevas, naqueles que viviam também nos vales da morte. E de repente, eis que uma grande luz se manifesta, uma grande luz se apresenta. E quando isto consegue acontecer na vida de um homem, de uma mulher que antes não percebia esta luz, como é enriquecedor, como é gratificante. Quando uma pessoa chega para cada um de nós e diz: antes eu não tinha essa consciência, antes eu não tinha esse conhecimento. E porque eu não tinha esta consciência e não tinha esse conhecimento, eu também vivia no vale da morte. Eu também vivia num vale de trevas, trevas de diversas escuridões, que são capazes de matar em mim e em você a nossa consciência sobre Deus. Por isso o Evangelho de hoje nos convida a irmos além do deserto. Moisés foi convidado a ir além do deserto da dor, além do deserto da decepção, além do deserto do materialismo, além do deserto das falsas ilusões, além do deserto do poder, para encontrar-se com aquele que é o mistério da nossa vida, aquele que não tem nome, como aquela sarça ardente que queima, queima e não se apaga. A manifestação de Deus precisa ser provocada na vida dos cristãos de todos os tempos, e isso chama-se evangelizar, como Jesus faz hoje, em todas as sinagogas, curando, libertando e animando. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.